Ai, cadê minha foto aqui? Olha que linda essa foto. Dívida emocional. Você sabe o que é e como isso nos atinge? Bom, esse é um tema que não é muito falado, mas é algo muito comum. É um aspecto emocional muito comum nas pessoas e hoje eu decidi explicar um pouquinho mais para vocês o que é, né? Óbvio, e lembrando, né, gente, que aqui não tem intenção de substituir uma terapia, porque se você se identificar com esse tema, se você identificar que você tem alguma dívida emocional, é importante que você busque acompanhamento profissional para que você possa entender melhor sobre isso e ressignificar esse processo. Então, o que é dívida emocional? Basicamente, é quando a pessoa se sente muito culpada em qualquer processo individual. Ou seja, essa pessoa sente que dizer um não é abandonar, né? Ou de que viver uma coisa específica na sua vida, né, é injusto com o outro, ela está sendo ingrata. Então, esse sentimento de dívida pode gerar na pessoa uma atitude submissa, inferiorizada, de muita angústia, porque afinal ela sempre se sente, né, entre a cruz e a espada, né? Se ela for fazer o que ela quer e precisa, ela se sente culpada. Se ela for fazer o que o outro quer e precisa, ela se sente incompleta, né? E obviamente infeliz. E como que isso acontece? Como uma pessoa desenvolve uma dívida emocional? Bom, gente, pode acontecer de formas inúmeras. Eu trouxe aqui algumas possibilidades, como por exemplo, se eu venho de uma família que é muito humilde, ou se eu venho de uma família onde só a minha mãe teve que dar conta de tudo, imediatamente eu posso me sentir, né, endividado com essa pessoa, né, e sentir então que eu tenho que fazer mais por ela do que por mim. Ou eu vivo uma situação de muitas chantagens emocionais, inclusive pessoas que sentem um endividamento emocional ficam muito suscetíveis às chantagens emocionais, né? Afinal, o sentimento de culpa é um sentimento de muito controle. A gente aprende a sentir culpa desde muito pequeno, afinal a gente entende que muito daquelas coisas que a gente precisa, sente, expressa, está errado. Então a gente se sente egoísta, né? A gente se sente errado e a gente acaba caindo, ficando muito suscetível a essas chantagens. A dívida emocional pode acontecer não só na família, né, mas em relacionamentos amorosos, sociais, às vezes você teve um suporte muito grande de alguém. A questão é que a dívida emocional tira a sua liberdade, a sua autenticidade, onde as suas escolhas não acontecem mais a partir do que você deseja, ou do que você precisa, ou do que você sente, e sim do que fazer para ser mais agradável, né, para o outro. Então eu trouxe hoje 4 aspectos, né, 4 consequências que podem acontecer a partir de uma dívida emocional. Primeira delas, a autonomia emocional, exatamente essa liberdade de a gente poder expressar o que a gente sente. Então a gente, na verdade, fica sempre tendo a sensação de que o outro acha da gente, o que o outro pensa da gente, né, é o que define o nosso valor emocional. Então a gente não tem uma autonomia emocional, a gente não consegue se sentir seguro a partir do que a gente autenticamente sente. Então é muito natural a dívida emocional gerar uma codependência, né, dentro da relação. Então existem muitas pessoas que sempre precisam pedir a permissão, que sempre precisam da confirmação, né, daquele sentimento para que elas se sintam bem. Um segundo aspecto possível é a dificuldade na autonomia financeira. Sim, porque quando a gente depende financeiramente de alguém, né, essa já é uma grande justificativa. E muitas vezes, para a gente manter aquela relação daquela forma, né, dependente. E muitas vezes a gente consegue detectar no processo de análise, né, no processo terapêutico, que essa dificuldade, né, nessa autonomia financeira pode estar relacionado a uma dívida familiar, aonde por essa pessoa ter feito muito por mim, eu agora preciso ficar ali sendo uma companhia, eu preciso estar ali servindo, né, e eu não posso então desenvolver essa individualidade até o meu processo adulto, né, a minha autonomia de uma forma geral. Outro aspecto que eu trouxe é o impacto que essa dívida pode gerar nas próprias relações amorosas. Afinal, muitas pessoas podem se sentir inseguras de viver tudo que está relacionado à individualidade. Ela se sente insegura com tudo que é individual. E um relacionamento, gente, é individual. Pelo menos a gente vai romper, né, aquela dependência, ou aquela vivência tão constante, intensa, com aquelas pessoas da família para poder viver ali a sua própria família, né? O que é que a gente chama de família secundária. E muitas pessoas têm muita culpa, sente isso como um abandono dos pais, né? Eu tenho muitas pessoas que boicotam e sempre tem, né, um irmão em famílias grandes que pode ficar ali, né, com os pais como um cuidador,
tá? E pode ter por trás disso uma dívida familiar. Ou seja, a dívida emocional, gente, é muito destrutiva porque ela impacta em vários processos de autonomia e individualidade, né? Inclusive gerando um pouco do próprio medo do sucesso, né? Já que com o sucesso isso te convida, e sucesso em várias áreas, né? Sucesso emocional, né? Sucesso de vínculo, sucesso profissional, porque o sucesso ele fala sobre esse processo íntimo, né? Sobre uma atitude a partir de mim. Então, as pessoas que têm uma dívida emocional, elas têm um sentimento de que não foram elas que conquistaram, elas têm uma dificuldade de se empoderar do seu próprio poder pessoal. Elas sentem que, na verdade, outras pessoas fizeram isso por ela e que agora ela precisa ali, a partir da culpa, da insegurança, né, romper a sua própria vida individual para viver nessa codependência. Inclusive, gente, codependência é um tema que eu trago muito aqui no canal. Eu vou deixar aqui o card, tá? De uma série de vídeos para vocês. Tem uma playlist também sobre relacionamentos, onde eu coloco vários vídeos sobre esse tema. Quarto aspecto. Bom, se a gente não tem autonomia, automaticamente fica com uma identidade infantilizada. Então, adultos, né, que se sentem ou que têm atitudes infantilizadas, onde mesmo já vivendo vidas de adulto, sempre precisa estar ligando, né, tendo a confirmação, a permissão, e isso às vezes contamina e dificulta muito as relações, né, amorosas, profissionais, e isso também é um aspecto muito comum na dívida familiar. E é importante a gente entender que isso é uma condição e por isso se torna tão destrutivo, porque se torna um aprisionamento emocional, porque nunca é suficiente. Se você entende, né, que você tem uma dívida, você nunca acha que o que você faz é suficiente. Por isso a gente precisa ressignificar as nossas relações e as próprias circunstâncias da vida. A gente precisa diferenciar, né, o que é dívida e o que é gratidão. Porque se a gente entende, né, que a gente pode ter gratidão pelas pessoas que nos ajudaram, que são importantes na nossa vida, e entender que gratidão ela é uma expressão, né, com limites, com individualidade, com fim, né? Então, em alguns momentos a gente vai expressar essa gratidão e tá tudo bem. Isso já vai ser o suficiente. Em outros momentos a gente pode expressar de novo essa gratidão, mas o preço disso não é a minha individualidade, não é a minha vida. Então é muito natural, né, as relações se desenvolverem de forma codependente e complementar, né? Ou seja, eu ser mãe da minha mãe, né, ou eu ser cuidadora da família, ser aquela pessoa que resolve todos os problemas, né, ou eu ser aquela pessoa que a mãe precisa para viver, às vezes uma mãe ou um pai super protetor, e isso vai gerando esse sentimento de codependência e vai minando a nossa energia vital. Por isso, muito importante a gente ressignificar e reavaliar as nossas relações para que a gente possa viver esse amor de forma saudável. Bom, gente, esse é um tema mais profundo, mas como eu falei, muito comum. Então, espero que tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixa seu comentário também, que eu tô sempre respondendo, e ativa o sininho para lembrar também dos próximos vídeos. Um beijo e até a próxima!